O senador Flávio Bolsonaro afirmou ao governo dos Estados Unidos que a sobretaxa que foi proposta sobre os produtos brasileiros daria ao presidente Lula exatamente a vitória política que ele vem buscando. A avaliação está em um documento de 86 páginas que foi apresentado junto ao escritório do representante de comércio dos Estados Unidos, que é o órgão responsável pela investigação comercial contra o Brasil. Nesse texto, o parlamentar pede a suspensão da medida e sustenta que a adoção das tarifas produziria um efeito contrário ao pretendido por Washington. Para convencer as autoridades americanas, Flávio argumenta que as tarifas fortaleceriam politicamente o atual presidente, ao invés de pressionar o seu governo. Na conclusão dessa manifestação, ele afirma que prejudicaria a economia americana e também aos brasileiros favoráveis a uma relação mais próxima entre Brasília e Washington. Você, Mota, como avalia essa manifestação de Flávio Bolsonaro? Faz parte? Como os Estados Unidos recebem esse pedido? Eu acho que faz parte. Eu acho que Flávio apresenta um argumento importante, embora eu não necessariamente concorde com esse argumento. E eu acho que o Flávio não traz para o governo americano nenhuma informação que o governo americano já tenha. Porque é difícil imaginar que o governo americano, com todas as agências que ele tem, não compreenda bem o que acontece aqui no Brasil. Mas eu acho que faz parte do papel de Flávio, como candidato à presidência da República, como alguém que, se for eleito, vai ter a responsabilidade e a tarefa de consertar o estrago que foi feito no Brasil nos últimos 4 anos, faz parte do papel dele enviar essa mensagem. Deixa eu passar para o Dávila. Dávila, eu só vou ler um trecho da manifestação de Flávio Bolsonaro nessa carta que ele enviou ao Departamento do Governo norte-americano, abrindo aspas para ele. As tarifas propostas recompensariam o atual governo brasileiro pela própria estratégia que tem adotado: obstruir negociações sérias, provocar retaliações e, em seguida, converter essa retaliação em uma vitória política interna. Pior ainda, os custos recairiam sobre a economia americana e sobre os brasileiros mais comprometidos com o relacionamento construtivo com os Estados Unidos, fecho aspas. E o Mota traz algo que é bem interessante, né? Eu quero questioná-lo também. Muito provavelmente os Estados Unidos já sabem disso, não? Com certeza, já sabem disso. Mais do que isso, Canhato, veja só, o oportunismo populista do presidente da República não podemos menosprezar, é enorme. Porque se as tarifas forem mantidas, a culpa é da família Bolsonaro. Se as tarifas forem suspensas, é vitória do governo que não se dobrou à pressão de Donald Trump. Então, assim, é aquela história, a narrativa eles vão adequar de acordo com os fatos. Agora, o que, a meu ver, deveria estar fazendo Flávio Bolsonaro? Não apenas tratar do negócio de tarifas, mostrar como vai mudar substancialmente as relações do Brasil com os Estados Unidos num governo de direita. Como é que elas vão ser normalizadas? Como é que isso vai fazer com que haja mais investimento norte-americano no Brasil? Como é que isso pode aumentar o comércio bilateral Brasil-Estados Unidos para que o Brasil dependa menos da China? Este é o tipo de discussão que Flávio Bolsonaro deveria estar fazendo e não ficar só nesse rame-rame da tarifa, porque qualquer um que seja o desfecho, o governo Lula vai querer mostrar que ele é o grande vencedor da história. Se tiver tarifa, a culpa é do Bolsonaro. Se derrubar a tarifa, ele é o vencedor, porque a diplomacia brasileira não cedeu aos Estados Unidos. Então, saia deste microcosmo de discussão de tarifa e mostra como vai mudar substancialmente a relação com os Estados Unidos, que a relação Brasil-Estados Unidos está hoje no seu pior ponto da história desde a nossa independência. Então tem um enorme campo para um pré-candidato como Flávio Bolsonaro mostrar como será muito diferente as relações bilaterais entre as duas grandes democracias da América. Deixa eu passar para o Musa, só fazer um exercício aqui, compartilhar o que ele pensa.
em relação às leituras feitas pelo governo norte-americano, às práticas que não seriam adequadas quando a gente olha para o comércio adotado pelo Brasil, mas especialmente no que tange o PIX. Muitos falam que os Estados Unidos veem o PIX como uma ameaça, principalmente às empresas administradoras de cartões de crédito. E aí o presidente da República se utiliza justamente da retórica de vamos defender o PIX, é dos brasileiros, é uma conquista dos brasileiros. Como você vê essas discussões e apontamentos, Musa? De fato, o PIX foi criado aqui, o PIX foi criado no governo anterior, na gestão anterior do governo do Banco Central, ainda do Roberto Campos Neto. É uma tecnologia e convenhamos, os Estados Unidos eles lideram e muito, inclusive muito à frente da China, todo o desenvolvimento da inteligência artificial. Portanto, as maiores e melhores mentes brilhantes de desenvolvimento de tecnologia, não é surpresa de ninguém que estão nos Estados Unidos. Eu vi esses dias o ex-ministro do governo Bolsonaro, Adolfo Saxida, falando a respeito de por que é que no Brasil não nascem Steve Jobs, Bill Gates, etc. Nascem, só que a máquina brasileira expulsa essas pessoas todos os dias ou mata a capacidade de empreender de cada um. E por que eu estou falando isso nesse tema? Porque justamente essa capacidade que poderia ser produzida aqui, ela é mandada embora. E aí o desenvolvimento é feito lá fora. Então você acha que se eles quisessem não conseguiriam criar uma tecnologia como a do PIX? O sistema de bancos realmente nos Estados Unidos, ele ainda não é tão avançado quanto daqui. Será que eles querem de fato essa liquidação em tempo real? O Zelle, por exemplo, você tem uma utilização de liquidação, ela não é de fato em tempo real como do PIX. Mas dizer que essa tecnologia não pode ser copiada, eu acho realmente uma ingenuidade. Agora, qual seria o objetivo de uma invasão nesse sentido da tal da soberania para supostamente querer o PIX ou que isso represente uma ameaça às empresas norte-americanas? Vamos ver o tamanho das empresas americanas, veja o tamanho da capitalização da Bolsa nos Estados Unidos, o quanto de empresas são criadas por lá, como os empregos são flexíveis e comparar isso a uma situação no Brasil, de novo, eu acho isso muito infantil. E para finalizar, Caniato, é importante também a gente colocar que o PIX, ele é outra ferramenta importante que ajuda no dia a dia dos brasileiros, mas ele foi desenhado também para ser mais um monopólio na mão do Estado. É um meio de pagamento em que ele não permite que os bancos privados tenham a sua própria tecnologia de liquidação, que eu acredito que isso começa a ser alterado. O Mota já deve ter lido um livro também que chama Desestatização do Dinheiro, escrito por Hayek, que foi prêmio Nobel, e ele falava lá atrás, nos anos 70, sobre diversificações de moedas, inclusive as privadas. E eu acho que o mundo começa a andar para esse sentido. Consequentemente, cuidado ao achar que o PIX também é algo que se manterá assim para sempre e ninguém o atacará. Muito interessante. Isso eu acho que daria, inclusive, uma outra sessão para nós discutirmos aqui. Então, só como ideia para os próximos programas, você defende, então, que haja alternativa ao PIX e que essa alternativa seja gerida pela iniciativa privada. Claro, uma moeda que não tem demanda, ela é uma moeda hiperinflacionada. Então, você pode criar as moedas que você quiser. Se você não tiver demanda da moeda, ela vale zero. Por que a gente não pode negociar em outras moedas privadas? Se você tem mais confiança numa moeda criada por outros agentes privados, você simplesmente não demanda essa moeda e ela morre. Vale lembrar que no século XIX cada banco tinha sua própria moeda, tinha uma série de moedas criadas pelos próprios bancos. E vale lembrar um ponto interessante aqui. Hoje, as stablecoins, que vale notar, o Banco Central já veio ontem com novas regras e dificuldades com stablecoins no Brasil. O brasileiro já é o segundo maior comprador e detentor de stablecoins do planeta Terra. São mais ou menos 350 bilhões de dólares. O que é um stablecoin? Você compra um token que ele vale $1. Então você consegue poupar em dólar e sem você ter que mandar o dinheiro lá para fora, pagar IOF, etc. E isso é totalmente legal. E sabe quem emite os principais stablecoins de dólar? Empresas privadas. Deixa eu passar para o Mota. Eu achei interessante, só antes de passar para o Mota, o Musa falou sobre por que os Steve Jobs brasileiros não aparecem, né? Porque eles acabam sendo expulsos ou
não há condição de eles avançarem. E aí eu sempre me lembro da história do Gurgel, João Gurgel. Ele criou um carro elétrico em 1974, o Gurgel Itaipu. Só que, infelizmente, não conseguiu avançar por conta, enfim, das condições do país. Mas é interessante, quem tiver curiosidade, procure na internet. Há muitas publicações a respeito. Um carro elétrico, o primeiro da América Latina, criado em 1974 por João Gurgel. Deixa eu passar para o Mota também avaliar a situação que envolve essa disputa com os Estados Unidos. Mota, eu não vou me ater a nomes, tá? Mas, assim, o atual governo parece forçar uma relação conflituosa com os Estados Unidos. Talvez outras pessoas pensem diferente. Por que não trabalhar em conjunto? Trabalhar em conjunto com os Estados Unidos pode render muitos frutos, né? Você acha que há figuras que pensam dessa forma? Isso se chama cavar falta, Caniato. Eu não entendo muito de futebol, mas o pouco que eu sei de futebol, eu sei que tem isso, né? É isso que o governo brasileiro está fazendo, porque o governo brasileiro do PT só pensa naquilo. Aquilo são as eleições. Então, todo o resto da agenda do atual governo brasileiro está subordinado às eleições. A gente vê agora o governo falando de soberania, de patriotismo, de religião. Eu acho que está até na pauta aqui, nós vamos comentar isso e a gente tem algumas coisas muito interessantes para dizer a respeito disso. Quanto a onde estão os Steve Jobs brasileiros, eu vou responder ao Bruno. Eles estão fazendo concurso público, Bruno, de preferência para fiscal de renda, que é uma das profissões mais bem pagas, com mais estabilidade do Brasil. Algumas das pessoas mais inteligentes e brilhantes que eu conheço fizeram concurso público assim que saíram da faculdade, porque essa é uma das melhores opções. Eu estou, nesse momento, escrevendo um material sobre escolha de profissões para jovens, tentando entender a mudança do cenário, com inteligência artificial, todos esses fatores aqui, e a constatação continua sendo a mesma. Algumas das nossas mentes mais brilhantes rapidamente chegam à conclusão que a melhor coisa é trabalhar para o Estado brasileiro. Pois é, deixa eu passar para o Dávila só arrematar, fechar essa reflexão. Você, Dávila. Não há dúvida que o Estado brasileiro acaba atraindo talento pela remuneração e pela estabilidade do emprego. Mas nenhum país fica rico quando os seus talentos vão para o Estado. A riqueza é gerada no setor privado. É justamente o dinamismo, a criatividade destrutiva, a capacidade empreendedora que faz um país se tornar rico. E o Brasil vem empobrecendo nos últimos 20 anos, porque tem um Estado que cada vez mais sufoca o setor privado, atrapalha a vida do empreendedor, cria regras, burocracia, e quando o Estado intervém, é para extorquir quem produz. É uma mentalidade anti-mercado que parece que tem horror ao sucesso, ao lucro, àqueles que se deram bem por meio da competição. Isso condena o Brasil a baixo crescimento econômico há mais de 2 décadas. O Brasil está preso nesta armadilha do baixo crescimento, porque até hoje os governantes não entenderam que riqueza se cria no setor privado e é preciso tirar o Estado pesado das costas do Brasil, que produz, empreende e trabalha.